como vocês foram parar no Japão? É a pergunta que mais me fazem, né? E foi assim, uma reviravolta. Mas vamos começar, né? Então, eu me casei com 18 anos de idade. Tava terminando os meus estudos já. Tava no ensino médio. E quando eu e meu esposo estávamos noivos, nós decidimos conversar com os meus avós, porque até aquele momento não tínhamos muitas condições de alugar uma casa assim já de cara, né? Eu trabalhava como menor aprendiz, o meu esposo tinha um serviço, mas não recebia muito bem, né? O cara era bem sacana, não pagava direito, deu calote praticamente. Então, nós pedimos essa ajuda para os meus avós. Se nós podíamos ficar lá no máximo 2 anos, não ia passar disso, pra gente poder juntar o nosso dinheiro e conseguir alugar uma casa, ou até mesmo esse dinheirinho que a gente juntasse, dar uma entradinha de bosta numa casa mesmo que seria nossa. Então, meus avós ajudaram, permitiram que nós ficássemos lá, né, durante esses 2 anos, ou até o tempo que a gente tivesse condições mesmo de dar uma entrada boa numa casa. Íamos ficar o tempo que nós quiséssemos, mas a nossa pretensão mesmo era ficar só 2 anos, porque, querendo ou não, queríamos o nosso cantinho o mais rápido possível, queríamos ter a nossa intimidade, a nossa privacidade, de ter a nossa casa, de fazer o que a gente quiser na nossa casa, receber amigos, não porque a gente não podia receber, mas os meus avós já eram bem idosos, né, já bem velhinhos, já queriam um sossego, então a gente não queria incomodar muito. Por isso a gente ia passar só 2 anos lá. Enfim, eu tava trabalhando como menor aprendiz ainda, desde os meus 14 anos de idade. E o meu marido tava trabalhando com essa pessoa que infelizmente sujou com ele. Então ele teve que sair do serviço porque não recebia, não tinha... Ele trabalhava de graça praticamente. E quando ele recebia, era metade do que ele tinha para receber, ou às vezes nem a metade, era 1/3 dessa metade. Então não tava dando para manter. Não é porque não era a nossa casa que a gente não tinha que manter as coisas lá. Claro, a gente também era um peso, né? Era mais um gasto dentro da casa. Então, nós ficamos assim, sem saber o que fazer, porque eu recebia pouco. Na época, né, eu não sei como tá hoje a burocracia do menor aprendiz, né? Então, eu recebia pouco, eu não conseguia manter muitas coisas. E aconteceu algumas coisas que acabaram indo para outro rumo e eu tive que sair do menor aprendiz. E aí, ficamos 2 desempregados dentro de casa sem saber o que fazer. Então, ele conversou com a nossa cunhada, que trabalhava numa fábrica lá do Daya, e ela conseguiu uma vaga de emprego para ele lá. Então ele foi, começou a trabalhar lá, tudo tranquilo, mas de novo não deu certo. E aí ele ficou um tempinho desempregado, e enquanto isso, aquele primeiro serviço dele, ele já estava tomando certas providências, né, correndo atrás dos direitos dele. E nós conhecemos uma advogada, muito boa, por sinal, e fomos lá conversar, apresentar o caso para ela, o que estava acontecendo. Ela pegou a causa, explicou pra gente tudo certinho, que poderia ser uma causa ganha, mas às vezes não podia nem receber, porque pessoas assim dão muito calote e somem, né? Então era uma causa ganha, porém perdida ao mesmo tempo. Mesmo assim, nós tentamos, né, ganhar alguma coisa, receber os direitos que meu marido tinha. E aí, eu também já desempregada, meu marido reparou que lá não tinha uma recepcionista. Então ele, na maior cara de pau, perguntou: uai, você não tem recepcionista aqui? Aí ela não, explicou lá o porquê e tal. Aí ele, não, é porque ela trabalha com isso.
ela sabe mexer com essas coisas, ela também tá precisando de serviço. E eu, nossa, que vergonha, meu Deus do céu, que cara de pau. Nossa, um cara de pau. Falei, nossa, fazendo propaganda de mim assim, e eu lá suando de tanto nervoso, porque eu não esperava ele falar aquilo. E ela falou, ah, sério? Você sabe fazer isso e assado? Eu, com a vergonha assim, né, na cara. Eu falei, nossa, gente, como é que eu faço agora? Então, combinamos assim, mais ou menos. Ela falou que se realmente ela precisasse de uma pessoa, ela ia conversar comigo e tal. E aí, realmente ela precisou, ela me ligou, conversamos, eu tive a entrevista com ela. Ela me explicou as coisas tudo certinho. E eu tava ainda na dúvida do que eu queria pra minha vida. Porque eu tava terminando os estudos, eu queria fazer minha faculdade. Eu tava entre direito e enfermagem. Então eu não sabia o que eu queria, eu tava muito na dúvida. Então esse serviço, não chama nem de serviço, porque eu ia pra lá sem a cabeça de estar no trabalho, sabe? Não era um trabalho pra mim, nossa, era muito bom ir pra lá, aprender, porque querendo ou não eu aprendi muita coisa com ela. Graças a Deus ela me explicou, nossa, foi uma bênção. Então eu não via como um trabalho, eu sei lá, eu tinha outros olhos, sabe? Eu trabalhava no menor aprendiz e, ai meu Deus, tem que ir pra lá de novo, ai que não sei o que, ai que coisa chata. Não era um serviço, não era um trabalho chato, eu tava fazendo porque eu amo aquilo, eu tava amando aquilo. E eu percebi que realmente a área que eu quero é direito, por conta dela, pelas coisas que ela me ensinou. Ela me moldou bastante, mudou muito meu pensamento, ela fez eu crescer bastante e fez eu ter garra, sabe, pra buscar o que eu queria. Então, nossa, eu fiquei super feliz de ter conseguido esse emprego por conta do cara de pau do meu marido. E assim começamos de novo. Ele já conseguiu um outro serviço com um amigo dele, numa marcenaria. Tava recebendo bem e a gente tava começando a entrar nos eixos de novo. E aí, mesmo assim, os dois trabalhando, recebendo bem, né, querendo ou não. E nós sentimos uma certa dificuldade. Não estávamos conseguindo juntar dinheiro, porque as despesas, querendo ou não, estavam aumentando, né? Porque eu tinha que ir pro trabalho de ônibus, às vezes a minha mãe me ajudava, me levava lá no serviço, me buscava. A maioria das vezes ela me levava e me buscava pra nos ajudar mesmo, sabe? A economizar esse dinheiro e a gente conquistar nossa casinha mais rápido. Mesmo assim, foi apertando de um lado, foi apertando de outro e meu marido teve a ideia. Lídia, senta aqui, vamos prosear. Nós estamos passando algumas dificuldades, estamos passando apertos e eu tô pensando Da gente ir pro Japão. Eu gelei, falei, ai, e agora, meu Deus, o que eu faço? Pro Japão? Pro Japão. Eu sempre tive a vontade de ir pro Japão, desde os meus 18 anos de idade, mas naquela época não deu certo, né? E hoje eu quero muito ir, porque aqui eu não vou ter condições de te dar um conforto como eu quero te dar. Aqui nós vamos demorar demais conquistar nossas coisas, porque todo dia é uma bomba, todo dia é uma dificuldade. Então eu quero muito ir, o que você acha? Na hora, por mais que aquele gelo bateu de putz, pro Japão, do outro lado do mundo, passou um monte de coisa na minha cabeça. Mesmo assim eu falei assim, tá bom, top, bora. Porque eu também queria conquistar minhas coisas. Eu não queria ficar incomodando. Não é porque é minha família que eu ia ficar acomodada lá por muito tempo, jamais. Então eu aceitei, né?
Tá bom, vamos conversar com o pessoal daqui de casa e falar que estamos decididos a ir pro Japão. E aí sentamos, conversamos com os meus avós e minha mãe. No momento todo mundo também sentiu um baque, porque a gente tava lá, né? Era muito presente lá, querendo ou não, faz falta, né? Eu e minha avó éramos, né, muito próximas. Eu e ela tinham um carinho, um amor muito grande uma pela outra. Então, ia ser difícil essa distância toda, né? Porque não é a mesma coisa de você morar na cidade e ir lá visitar e tal. Aqui é do outro lado do mundo. Não tem como visitar, a gente só se vê pelo celular, pela chamada de vídeo. Então foi um choque. Mesmo assim, nós começamos a mexer com as papeladas. Eu comecei a dar muito trabalho porque eu não queria vir, porque eu não queria deixar minha família, não queria ficar tão longe. Então eu dei trabalho, bati o pé várias vezes que eu não ia vir. O casamento começou a ficar um pouco abalado por conta disso. Mesmo assim, nós sentávamos, conversávamos e decidimos. É esse ano. Se esses papéis não saírem esse ano, não é a vontade de Deus. Se sair, nós vamos. Se não, a gente fica aqui de boa, a gente vai lutando aqui até conseguir alguma coisa. Então, deixamos na mão de Deus e vamos lá, né? Mexemos com essas papeladas, corremos atrás de tudo, de translado para vir, porque aqui você não entra se não tiver moradia e nem trabalho. Então, procuramos uma agência de viagem que ia resolver isso tudo pra gente. Então, essa agência resolveu, fizemos a entrevista de emprego e passamos. Viemos pra cá já com moradia, com trabalho e pra pagar a passagem aqui. Então, gente, foi por isso que a gente veio aqui pro Japão. Porque realmente no Brasil estava muito difícil a gente conquistar nossas coisas. Eu acredito que até hoje está um pouquinho difícil para todo mundo, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu mesma, se fosse só eu, não ia ter essa oportunidade. Eu tô aqui hoje porque meu marido é sansei, ele tem descendência japonesa, então eu tô aqui por conta dele. E pretendemos passar só 5 anos aqui, até agora, esse é o nosso pensamento, passar 5 anos aqui, juntar o dinheiro e voltar pro Brasil, sim, porque afinal a nossa casa é aí, a nossa família toda é daí. Viemos em 7 pessoas, né, pro Japão, veio o pai dele, veio os primos dele, mas deixamos o restante da nossa família. Uma parte tá aqui, mas a outra tá lá, então nem eu e nem ele quer isso. Apesar daqui ser muito bom, recebe bem, trabalha bastante, tá tudo dando certo, muito certo, ao contrário do que estava acontecendo tudo no Brasil, né? E eu acho que é isso, eu vim parar aqui por conta de todas as dificuldades que estávamos enfrentando no começo do casamento, né? Bom, eu acho que é só isso. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Afinal, também eu tô muito tímida. Mas aos poucos eu vou me soltando mais. O canal vai melhorar. Porque por enquanto eu comecei assim, né? Do nada, né? E ainda não tem cenário, não tem muitos recursos. Mas eu já tô providenciando já. E aqui vai crescer, crescer. E vai tudo dar certo. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem e beijinhos!